E abrimos a nossa noite falando sobre um assunto que, sem dúvida, é uma revolução no campo da saúde. Você já ouviu falar no uso do marca-passo para o coração? Né? E para o cérebro? Pois é, o método cumpre as promessas de tratar alguns dos sintomas da doença de Parkinson, por exemplo. Quem nos conta mais é essa neurocirurgiã que é especializada em dor crônica e desordens do movimento e já participou de mais 250 implantes de eletrodos profundos para o tratamento dessa doença. Boa noite, doutora Alessandra Gorgulho. Boa noite. Posso repetir o que eu disse da última vez? Pode. Você ainda está válido? Como você é bonita. Muito obrigada. Obrigado, amor. Obrigada pelo convite Imagina, novamente. Obrigado por ter vindo. Prazer. Boa noite. Boa noite. Todo mundo já ouviu falar em marca-passo cardíaco. Marca-passo cerebral, para mim é novidade. Eu fiquei sabendo hoje e falei contigo em off ali. Um é colocado no coração, o outro é no cérebro mesmo? Correto. Então, ele é um pouquinho mais longo do que o cardíaco, porque a gente precisa ter um eletrodo que vai dentro do cérebro e aí ele se conecta com o marca-passo, que é muito parecido com o cardíaco. E, na verdade, foi possível existir um marca-passo cerebral em decorrência da evolução e do nascimento do marca-passo cardíaco. Ele tem a mesma finalidade, não? Sim e não. Sim, no sentido de que ele consegue prover alívio de sintomas importantes que afetam a qualidade de vida do paciente. E não tão idêntico ao cardíaco, porque o cardíaco muitas vezes é colocado numa situação de emergência, ou seja, se a pessoa continuar com aquela arritmia, ela tem o risco de ir a óbito. Nenhuma circunstância que a gente use o marca-passo cerebral, a pessoa está em risco de vida, que se ela não fizer a cirurgia, ela pode ir a óbito. Mas no sentido de que ele é usado por meio da estimulação elétrica para controlar sintomas importantes de doença, sim, é o mesmo. Como é que ele funciona no nosso corpo, Alessandra? Então, na verdade, quando a gente coloca o eletrodo cerebral, e até trouxe um porque o pessoal pediu, né, para a gente demonstrar, essa partezinha bem delicada que a gente vê são 4 contatos. Então, eles vão modular a atividade dos neurônios no cérebro ou de tratos de substância branca, que são a caudinha do neurônio. Lembra do colégio? Sim. Então, por meio da estimulação elétrica, a gente pode inibir ou pode estimular que vias que não estão funcionando bem ou estão funcionando por demasiado se tornem mais parecidas com o que é o normal no cérebro. E essa parte depois se conecta com o marca-passo, que realmente é muito parecido com o marca-passo cardíaco que fica guardadinho aqui, embaixo da clavícula. Então, ele desce por baixo da pele, conecta e aí por meio desses... Perfeito, é isso aí. E por meio desses estímulos lá dentro do cérebro, a informação elétrica é armazenada aqui no gerador e manda as ondas. A gente pode modular por meio de parâmetros elétricos e então interferir de uma maneira muito elegante nos circuitos cerebrais que não estão funcionando mais bem. Então me explica, em que casos ele deve ser a indicação de implantação dele? Claro. Quais são? Bom, como tudo que envolve cirurgia, apesar de não ser uma cirurgia grande, com muitos riscos, é um procedimento invasivo. Sim, vocês usam maquita, usam furadeira. Então... Serrote, martelo. Brincadeira. Não, a gente já melhorou. Não, porque eu imagino que deve ser para abrir uma calota craniana, meu Deus do céu. Mas com essa técnica, na verdade, a gente faz um furinho no osso que é de 4 milímetros, então não é muito invasivo. Mas é um procedimento invasivo. Então, como tudo que envolve cirurgia, quando que é a hora da cirurgia? Depois que o tratamento medicamentoso, clínico, fisioterapia, atividade física, quando tudo isso já foi usado da maneira correta, optimizado, readequado e começa a não garantir ao paciente a qualidade de vida que ele precisa, aí está na hora de considerar a cirurgia. Agora, esse marca-passo pelo que você me falou ali em off, ele funciona como uma espécie de terapia de estimulação cerebral? Seria isso? Né? Isso mesmo. Falando bobagem. Não, é isso. Por isso que ele chama estimulação cerebral profunda. Profunda porque está lá dentro do cérebro.
E a estimulação elétrica, ela pode ter diferentes características, ou inibitórias ou excitatórias, a depender da mistura dos parâmetros elétricos que a gente programa. Através desses... Através do gerador, Aí a gente tem um controle no consultório, e aí eu moldo o que é mais apropriado. E aí os mini eletrodos vão fazer o para aquele alvo no cérebro, de acordo com a doença que o paciente tem. Tá. Parkinson, por exemplo, né? A gente tem visto, inclusive, grandes personalidades, artistas famosos e tal. Exato. Parkinson não tem cura. Não, mas tem, sei lá, um tratamento conservador, não sei como é isso. O marca-passo cerebral ajuda de alguma maneira? Ajuda bastante quando é indicado na hora certa. Realmente não existe nenhum tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, que é capaz, no atual momento, de parar a evolução do Parkinson. Mas essa é uma doença que gradativamente evolui, lentamente. Então, nos primeiros anos da doença, o paciente quase que fica sem sintomas com a medicação, atividade física, e vai levando por muito tempo. Quando ele começa, apesar de aumentar a dose da medicação, diminuir os intervalos, continuar fazendo tudo direitinho, ele já não consegue mais trabalhar, funcionar, se locomover de uma maneira independente, aí é a hora do marca-passo. E aí o marca-passo consegue trazer esse paciente de volta no tempo, por assim dizer. Sim. Não é que ele não cura, nada cura, mas ele consegue se mimetizar o efeito da medicação, e aí a gente tem duas armas para controlar os sintomas da doença e não parar a doença. Isso é verdade também para tremor essencial, para distonia. Eu ia perguntar que outras neuropatias podem ser beneficiadas. Na verdade, mais frequente do que o Parkinson na população, que é uma desordem do movimento frequente, é o tremor essencial, que é o nome é o tremor do velhinho, né? Sim. É aquele velhinho que só concorda ou o velhinho que só discorda de você. Mas esse não é Parkinson, não? Não é Parkinson, não tem nada a ver. É muito mais comum, responde de uma certa maneira proporcionalmente menos eficientemente a medicação do que o Parkinson durante a primeira fase da doença. E aí, quando o medicamento não ajuda muito, não tem muito mais o que fazer. Mas a cirurgia pode ajudar sim, e bastante. É o tremor daquele do velhinho de intenção, que quando vai comer treme, que quando fica mais nervoso treme. Às vezes pode ter de cabeça, às vezes é só nas mãos, às vezes pode tremer tudo. Eu devo entender que a cronologia para a implantação desse marca-passo cerebral é uma coisa mais avançada, ou seja, você falou de velhinhos, mas a faixa etária normalmente é de gente com mais idade? Olha, o mais importante para indicar se um paciente é ou não candidato à cirurgia é a saúde, é o bem-estar dele. Então, por exemplo, não tem muito tempo a gente implantou um paciente de 80 anos, mas uma pessoa rígida, de boa saúde. Aí você às vezes pega uma pessoa, por exemplo, de 66, que tem uma doença oncológica, é anticoagulada, é hipertenso, diabético. Essa pessoa é menos candidata à cirurgia do que uma de 77 que está bem. E, por exemplo, só tem tremor ou só tem Parkinson, né? A gente também pode usar isso para pacientes bem jovens, como para distonia. Então, a gente pode implantar isso em crianças também. E a distonia é uma outra doença neurológica que não tem nada a ver com Parkinson nem com tremor essencial, que é quando a pessoa tem aqueles movimentos repetitivos. Então, falta coordenação para fazer um movimento. Eu quero estender meu braço, mas aí eu tenho que fazer tudo isso, é difícil para até eu chegar. Então, eu faço muito movimento extra, porque o comando do cérebro para os meus músculos, ele não é tão organizado, ele não está tão limpo. E tem também a distonia fixa, que é aquelas pessoas que ficam rígidas nessa postura e não conseguem desfazer. Essa é uma outra doença do movimento que também pode ser tratada com estimulação cerebral profunda. Além da distonia, a gente pode usar para alguns casos, não são todos, tem que avaliar corretamente, de epilepsia refratária. Não é aquele paciente que tem crise convulsiva e resolve bem com medicação. Não, isso E alguns subtipos de epilepsia, né, de difícil controle. Pode ser usado e também pode ser usado para o paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo refratário grave. Só o grave? Só o grave. Conheço gente que tem tanto toque, mas não o grave necessariamente, né?
Tem um outro tipo de neuropatia que pega as crianças, que eu estou tentando me lembrar agora, que normalmente elas, são crianças e às vezes jovens também, que têm muitos tiques e... Gilles de La Tourette. La Tourette. Também. A gente pode tratar com eletrodo cerebral profundo. O Gilles de La Tourette é uma doença motora que envolve os tiques. O mais famoso é o tique verbal, que nem... Fala um palavrão, tique adoidados, Mas sabe que, na verdade, está presente em 50% dos casos. Embora seja, acho que, o sintoma que mais classicamente fez essa doença ser famosa. E também tem uma parte psicológica, psíquica, de ansiedade. E, às vezes, quem tem Gilles de La Tourette tem um pouquinho de toque. A Tourette tem cura, né? Medicamentosa, parece. Né? O Tourette, ele tem um pico, ele costuma melhorar com a idade. Por isso que para você pensar na estimulação, geralmente se indica para o começo da idade adulta jovem, porque o paciente mais jovem, pela própria evolução natural da doença, pode ter uma remissão espontânea. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, é um pouco mais aberta a indicação para Parkinson e tremor essencial do que para transtorno obsessivo compulsivo, entendeu? Então, para Gilles de La Tourette também, geralmente tende a esperar a evolução quando ele for mais velho. Como é que eu faço para te agradecer mais uma vez? Muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu estava, Alessandra, muito curioso, acho que seria isso, né, em relação a essa pauta. Porque está tudo aqui, né? Tudo. Quando você descobrir alguma coisa que vai resolver isso aqui, está tudo pronto. Isso sem falar das novas indicações, né, que estão em pesquisa para isso. Depressão, obesidade mórbida, que nós fizemos um estudo para obesidade mórbida. Depressão também? Depressão. Tinnitus, quando o paciente... Sim. Aquele tinnitus intratável, incurável, porque sabe que o extremo, o que se faz a cirurgia é ir destruir o labirinto, né? Porque aí para. Então, custa a audição da pessoa. Mas é tanto zumbido, é tanto barulho, que a pessoa fica endoidecida. Então, está se avaliando isso. Para Alzheimer, tem um outro estudo sendo feito, conduzido para tentar reverter um pouco da memória e ganhar tempo. Não é que existe cura, não existe cura, né? Mesmo paralelo do Parkinson. Mas a ideia é tentar postergar um pouco a perda na memória, ganhar tempo. Alessandra, obrigado, querida. Alessandra Gogolio, como você sabe, neurocirurgiã de primeira grandeza e nossa parceira aqui no programa. Mais uma vez, a gente nos dá uma aula em relação a essa história toda da... Imagina, marca-passo cerebral, nunca ouvi falar. Aonde nós vamos parar, minha gente? Obrigado, meu amor. Muito obrigada. Boa noite.